No Brasil, oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Oito horas, 3 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, Instagram. Você pode acessar daqui a pouquinho os aplicativos que tocam podcast para ouvir na íntegra este programa de hoje e todas as edições. São 8 horas e 3 minutos. Voltamos no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radimed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região. E o tempo hoje segue nublado, tem previsão de chuva lá para o fim da tarde, início da noite. Temperatura agora aqui no centro é de 22 graus. Programa de hoje conversando com Felipe Quintanilha, advogado com doutorado em Sociologia Política, na bancada com o diretor de redação do Grupo Folha da Manhã, de comunicação, Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, e também com o Everton Luna, jornalista, que eu peço a gentileza, o Everton, conforme a gente falava no bloco anterior, só de repetir aí a sua pergunta para que o Felipe já comece aí a abrir esse bloco com a gente, por favor. No final do bloco passado, né, eu fiz um preâmbulo um pouco longo sobre a questão do transporte, desta vez mais sucinto. Há 7 anos, foi fechado o contrato do modelo de transporte vans e micro-ônibus em Campos, na gestão Rafael Diniz. Você acredita que esse modelo de transporte é ideal para todos os distritos e bairros? E como você avalia essa decisão após esse tempo, após esses 7 anos? Primeiro, Everton, não tem como a gente comparar abacaxi com laranja, porque são frutas diferentes. Então, assim, não tem como comparar o que era um projeto, o desenho do projeto, com a sua execução. Ela não aconteceu como deveria, por vários aspectos diferentes. Começa pelo fator principal. Durante o governo Rafael, quando da implantação, nós, na época, não fomos capazes de construir os terminais de integração. Sem isso, nós não temos como comparar o sistema. E aí, falando do ponto de vista de teoria do projeto, é um sistema tronco alimentado.
O sistema tronco alimentado significa que você tem linhas troncais que vão dos terminais de grande concentração até os centros e entre os terminais. É assim que funciona. Então, num desenho, numa cidade com mais de 4.000 quilômetros, e aí eu gosto muito de enfatizar isso, Campos tem 4.000 quilômetros, equivalem a 3 cidades do Rio de Janeiro e a quase 2 cidades de São Paulo. É isso mesmo, tá, gente? Se eu só botar no Google aí que vocês vão ver, não precisa nem da inteligência artificial, mas pode usar a inteligência artificial, o Gemini, o ChatGPT, o Claude, que ele vai fazer esse comparativo para você. Com 4.000 quilômetros, você tem talvez aí 2% da população, nem 2% da população, num perímetro de 60 quilômetros quadrados, que é o perímetro que eu costumava chamar e costumo até hoje da Campos do todo mundo se conhece e todo mundo se vê. Campos é uma cidade que tem 500 mil habitantes, mas todo mundo passa nos mesmos lugares e todo mundo conhece as fisionomias. Campos é aquela cidade que dificilmente você roda, você encontra, por exemplo, você anda em São Paulo, em qualquer lugar que você vai, ou no Rio de Janeiro, você encontra sempre pessoas desconhecidas. Sempre são fisionomias diferentes. Em Campos, a gente tem aquela coisa no miolo, seja no centro tradicional, seja na Pilinca, seja nos bairros mais acoplados do centro, a gente vê as mesmas fisionomias o tempo todo, quase várias vezes ao dia. Essa Campos do todo mundo se conhece, todo mundo se vê, é muito pequena, está aqui no miolo, embolada, concentrada aqui, com uma grande parte da população, num perímetro muito pequeno. Então, assim, você tem que ter um sistema que se adequa a essa situação. Então, assim, o sistema tronco alimentado me parece ser um sistema adequado para esse modelo. Então, assim, em termos de modelo, eu acho que talvez seja um modelo ainda apropriado para Campos. Aí você vai me perguntar assim, mas Felipe, você acha adequado as vans de Goytacazes para o centro? Aí eu vou te falar duas coisas. Primeiro, não necessariamente o terminal de integração poderia ser em Goytacazes. Então, os distritos irem até, os transportes alimentadores irem até Goytacazes, de Goytacazes vir para o centro. Então, o terminal de integração poderia ser em Goytacazes, é uma ideia, sim. Nós temos uma concentração diferente. O projeto chegou a ser desenhado à época nesse sentido, depois não andou, acabou caminhando para Donana. E aí a gente sabe que também, nesse aspecto, tem uma força, tem questões políticas envolvidas, sempre tem, né, pressão para todos os lados, mas eu não diria que o problema não é o tamanho nem o modelo, claro, e sim a oferta. Se você tem uma oferta adequada em volume, você não precisa colocar transportes maiores, em distâncias curtas. De Goytacazes para o centro é bem curto hoje em dia de trajeto. É uma viagem bem tranquila. Então, assim, as duas respostas, para a sua pergunta, as duas respostas cabem. Tanto no sentido de que pode funcionar, sim, com um sistema maior, trazendo um volume maior de passageiros num terminal de integração, sendo em Goytacazes, interessante. Pode significar bastante um volume de transporte melhor, como você pode ter um sistema menor, desde que você tenha bastante oferta. Exemplo, se você estabelece intervalos curtos, 2 minutos, 3 minutos, entre as saídas, se você colocar um transporte de 20 a 25 passageiros, mas um transporte, na verdade, incluindo o fato de que em Goytacazes, por exemplo, havia uma previsão de micro-ônibus, se você analisar que lá a ideia inicial era 100% micro-ônibus, uma oferta aí, talvez de 40 lugares, com algumas pessoas em pé, que é possível em transportes curtos, ao contrário do que muita gente fala, transporte coletivo, sim, é possível pessoas em pé, não há problema nisso, é regulamentado nesse sentido. Claro, não é gente saindo pelo ladrão, como costuma dizer o popular, não é gente, não é sardinha enlatada, como a gente vê em algumas situações, não. Mas é um número permitido pelo próprio instituto que regula essa questão do volume de passageiros. Então, você tendo transporte saindo de 2 em 2 minutos, com 35 passageiros, por exemplo, você consegue desafogar esses horários de pico, mesmo em transporte menor. Claro, se você tiver um transporte com 100 passageiros, vai ser melhor. Um ônibus biarticulado com 150 pessoas vai ser menor, porque você pode aumentar a distância de horários, porque você carrega mais pessoas. Então, assim, se você tem um volume maior de passageiros sendo carregado por um transporte, você pode dilatar os intervalos. Se você tem menor, você tem que diminuir esses intervalos. É uma matemática.
Então, não é a situação. E não tem como comparar o que tem hoje, assim, a sua sensação que você está vendo hoje. Hoje não tem um sistema funcionando o tronco alimentado. Hoje nós estamos numa transição adaptativa, que foi uma opção municipal, sem um sistema funcionar, onde as vans estão fazendo transporte até o centro, onde os ônibus em alguns trajetos estão andando junto no mesmo trajeto das vans. Então, o sistema hoje está num paliativo subsidiado, lembrando bem, tem um subsídio acontecendo, já existe esse subsídio. Se nós não tivéssemos esse subsídio da gestão municipal, o problema estaria muito pior. Então, assim, esse subsídio salva o que nós temos hoje, que não é o sistema adequado, óbvio, evidente, a população sabe disso, mas para a gente entender o tamanho do problema. Mas eu não acho que seja necessariamente a resposta do aumento do ônibus que vai resolver o problema, o aumento do transporte do veículo, que vai melhorar a sensação, especialmente do exemplo que você deu de Goitacazes, Everton. Vamos lá, mesa diretora. Mesa diretora, qualquer governo, né, é uma lição muito importante, porque define a governabilidade ou não da gestão, né? O Brasil, você falou sobre isso, né? O legislativo está cada vez mais empoderado, né? A gente tem o presidente, Frederico Rangel, que é concunhado do prefeito Vladimir Garotinho, segundo apurei, o partido está batido na administração Frederico Paes de ser Silvinho Martins, o seu novo presidente. Silvinho, hoje, o primeiro vice-presidente, presidente é Frederico Rangel. Inverteria, seria na composição Silvinho Martins, presidente de segundo biênio, com Frederico Rangel de segundo vice. Isso estaria acordado. Frederico Rangel tem espaços importantes na gestão municipal, sobretudo nas secretarias de meio ambiente e de limpeza pública. Você teve lá dentro, você sabe o que isso significa, né? No entanto, Vladimir preferia a manutenção de Frederico Rangel, mas, pelo menos a juízo de hoje, não estaria disposto a bater chapa, né? Aceitaria a escolha de Silvinho. Como é que você analisa, Tanilha? Sobre o aspecto das preferências, eu vou me abster de comentar, porque, sinceramente, eu não sei das preferências. Me parece que a única decisão acertada nesse aspecto que você traz é bater chapa, evitar bater chapa. Talvez essa frase que traduz o que o cidadão consegue entender de forma mais clara a disputa é uma decisão muito sábia. Talvez tenha sido o momento político mais complexo do governo Vladimir, tirando os primeiros 6 meses, os primeiros 6 meses de 2021, onde o cenário financeiro era muito de terra arrasada, realmente, e aí nós tivemos talvez um período muito difícil do governo Vladimir, do início dele ali, dos primeiros 6 meses, o período mais tenso do governo Vladimir tenha sido a eleição da mesa diretora, onde elegeu Marquinhos Bacelar e deu vitória na oposição. Então, assim, gato escaldado tem medo de água fria. Então, evitar bater chapa numa discussão, num terreno, e vamos ser honestos, num terreno, analisando friamente hoje o cenário político de Campos, é um cenário onde o que tinha de oposição virou terra arrasada. Então, ainda que nós tenhamos vereadores que não caminhem com a gestão municipal, com o governo Frederico Paes, por algum motivo, nós pelo menos não enxergamos nos vereadores na Câmara oposição direta ao governo Frederico Paes. Você tinha ao governo Vladimir Garotinho, tanto que existe uma posição, um cenário onde você não tem ali proeminente, de forma assintosa, de forma declarada, uma posição da Câmara de oposição ao governo municipal. Então, num cenário desse,
arriscar bater chapa, como você diz, uma disputa eleitoral pela mesa diretora, é abrir espaço para que, eventualmente, você tenha algum prego se destoando da tábua, e aí nós sabemos como é que funciona isso, né? Um sozinho pode sofrer uma martelada, mas vários vão exigir muitos martelos simultâneos, o que pode dificultar a gestão. Então, assim, eu entendo que o melhor cenário, de fato, seria não arriscar uma disputa pela mesa diretora a essa altura do campeonato. Porém, eu entendo que essa decisão ela vai passar por esse processo eleitoral aí, né? O desempenho no processo eleitoral, e nós temos aí diversas disputas implícitas nessa disputa eleitoral que não é municipal, nós temos diversas disputas efetivamente municipais. Todos nós sabemos, os grupos dos vereadores, o grupo do governo, ele se divide em candidatos. Esse desempenho eleitoral desses candidatos na eleição de outubro, na minha opinião, influenciarão a decisão sobre a mesa diretora. Eu acredito que, de maneira muito sábia, o momento é não tomar uma decisão, nesse momento, não ir para um enfrentamento de vamos disputar, vai ser desse jeito, aguardar o cenário dos resultados da eleição, de como se darão os candidatos que se colocam aí e que têm influência direta com a Câmara, para, a partir disso, uma decisão. Mas, repito, decisão sábia é não arriscar, bater chapa, como você muito bem resumiu. Os juízes de hoje, né? Depois da eleição, alguém cacifado aí com... Exatamente. O voto para federal, o juízo pode ser outro, mas, enfim, o juízo de hoje. Mas vamos lá, vamos falar de eleição. A gente estava conversando no início do bloco. Eu confesso que acordei com essa pulga atrás da orelha. Não, com essa pergunta. Esse lead em forma de indagação. Lead é o principal da matéria, abertura da matéria, né? Jornalística. Garotinho está ou não está desidratando, né? Que a gente tem 3 pesquisas de julho. Quest, Real-Time Big Data e Paraná. Nas 3, faz uma grande vantagem, entre 25 e 30 pontos. E com vantagem no segundo turno também, grande vantagem no segundo turno. Mas havia uma briga, uma delas do empate exato, entre Garotinho e Douglas Ruas, pela segunda posição. Havia empate técnico, né? E numa delas empate exato. Aí sai isso, quer dizer, são 3 institutos diferentes. Quest, repetido, Quest, Real-Time Big Data e Paraná. Vem a Datafolha, aí vem o episódio da condenação de Garotinho, condenação da ameaça de inelegibilidade por conta de um processo antigo, né, que já afetou contra o vereador, desde quando ele foi condenado por improbidade em 2018, começaria a contar em 2018, quer dizer, que a Oficialimpa entra na condenação, começaria a contar em 2018, foi agosto de 2018 condenação, desvio de verba da saúde do governo estadual Rosinha, ele era secretário de governo. Aí, quer dizer, ele poderia, porque encerraria em agosto. Então, começa a contar do julgamento do último recurso, que foi julho do ano passado. O ministro Dias Toffoli que recusou no Supremo o recurso dele. Teve uma decisão do TJ relativa a isso, houve um movimento também da MP pedindo pela inelegibilidade de Garotinho, né? Isso está agora com o TRE e com o TSE, que vão julgar. Mas, a partir disso, né, veio a Datafolha de sexta-feira, que deu Garotinho com 7 pontos. Sai a Paraná, quer dizer, abaixo de 2 dígitos, distante de ruas. E vem a Paraná segunda-feira, ontem, que não dá mudança em Garotinho. Ele tinha 11 e até oscilou para cima, ficou com 11,6. Mas sai a Quest ontem também,
A Coesp, como não tive acesso à íntegra dela, nem a Datafolha, eu ainda não analisei. Mas nos números assim, principais, porque a Datafolha foi a primeira pesquisa que ela fez para o governador do estado do Rio de Janeiro nessa eleição. Ela não tem uma outra anterior para comparar. Né? A Paraná tem. Você pode comparar julho e agosto. E, aparentemente, ruas crescem, pais caem um pouco, né? E garotinho cresce um pouco. Ele se mantém. Mas a Coesp estava dando cenário no primeiro turno, ele deu, em julho, 38% de intenção de voto para Eduardo Paes, a governador. Em agosto, foi 37%. Deu 10% para Douglas Ruas, ele foi a 14%. E deu 10% a Garotinho em julho, e agora tem 7%. Perdão, a Datafolha colocou ele com 9%, não foi com 7%. 7% foi aqui. Claramente, né, Paes ganha, Garotinho perde. O que leva a reforçar esse juízo da Datafolha, né, de que ele estaria desidratando a partir da possibilidade de inelegibilidade. E a gente sabe que uma eleição, para ter 2 turnos, ela tem que ter não só um segundo forte, como um terceiro, um quarto preferência, né? Pontuando 2 dígitos, um terceiro em 2 dígitos, por exemplo. Se não fosse Bruno Calil em 2020, Vladimir levaria no primeiro turno, né? Sim. Como é que você enxerga isso? Esse processo todo, juridicamente e eleitoralmente, com base nessas decisões e na aparente influência dela nas pesquisas? Eu acho que você, no final, tratou do tema que talvez influencie mais a questão, que é a influência do judiciário. Inevitavelmente, eu não vou me furtar de enfrentar essa questão de que nós vivemos no Rio de Janeiro, no Brasil de um modo geral, né? Mas no Rio de Janeiro, algo que certamente não se imaginava, que é a ausência de uma separação efetiva de poderes. E aqui eu não estou entrando no mérito do merecimento, enfim, das condenações, daquilo que cada um fez para sofrer aquilo que está sofrendo hoje de consequência efetiva do judiciário. E nem estou entrando no mérito de uma análise da gestão do desembargador Ricardo enquanto governador em exercício, governador interino, ou governador sustentado pela condição jurídica estabelecida pelo STF. Não estou entrando no mérito, até porque se a gente fosse analisar friamente o desempenho do indivíduo gestor, talvez todos nós concordássemos no sentido de que grande parte das ações que ele está fazendo são ações necessárias, redução de custos, batendo 6 mil cargos reduzidos, auditorias em diversos contratos, auditorias que estão desdobrando em diversos escândalos, em diversas investigações que estão gerando diversos escândalos de desvio de recurso público. Nós sabemos o quanto que o estado do Rio de Janeiro está completamente contaminado e prejudicado, que precisa de uma limpa. Então, assim, do ponto de vista de análise pura e simples da gestão, a gente poderia estar aqui tecendo comentários de que as ações são bem-sucedidas, algumas poderiam ser diferentes. Inclusive, a gente tem a participação efetiva nessa gestão do desembargador Ricardo, enquanto governador interino, de um proeminente cidadão campista, que diga-se de passagem, também rubro-negro, né? Um cara, né, que já começa por uma característica bem-sucedida por ser rubro-negro. Não vou discutir, né, com você, Cláudio, né, as suas preferências, não, mas, enfim, que é um integrante do alto escalão do governo Ricardo, desembargador Ricardo, que é um secretário forte e que hoje desempenha um papel fundamental na articulação do governo. Então, assim, nós temos um governo, do ponto de vista, analisando a pessoa do desembargador enquanto gestor, que, na minha opinião, me parece estar num caminho muito interessante, que vai deixar um legado muito importante para o Estado. Fechado esse parêntese, pelo amor de Deus, o que a gente vive através de uma ausência
de decisão efetiva do STF no Estado do Rio de Janeiro é um complexo absurdo. Eu não estou entrando no mérito da questão de A, B ou C e do merecimento das suas decisões, das suas consequências. Mas nós temos hoje o presidente do Tribunal de Justiça, que também é governador. E não houve sequer, pelo menos o que eu tenho, que eu vejo de informação, um afastamento daqui. E inevitavelmente, você gera a sensação de um conjunto de fatores vindo do STF para você ter, de fato, uma diminuição da distância entre aqueles que são adeptos à figura e a composição do conjunto do bolsonarismo versus o lulopetismo. Por quê? É inevitável você pensar assim, e não sou eu que estou falando sozinho. Eu acho que a Folha vem trazendo isso em diversas análises. Nós tivemos excelentes participações aqui, e aí eu vou trazer a participação do grande jornalista Orlando aqui recentemente, falando sobre isso. Acho que tem poucas semanas, né, que ele deu uma entrevista muito boa aqui, falando abertamente sobre isso, dando a opinião dele. Um jornalista que conhece mais do que ninguém, né? Estou falando do jornalista do grande Orlando Tomé, que está... O Orlando não é jornalista, ele é estrategista político. Isso, perdão, é porque... Ele é até articulista de jornais, escreveu algum tempo no Correio Brasiliense, mas não é jornalista, ele é estrategista político. Em tempos, e aí foi bom você fazer esse gancho, que em tempos de discussão sobre a figura do jornalista, né, da definição, de ressuscitarem uma discussão sobre a necessidade do diploma, até isso foi rediscutido agora como plano de fundo para fundamentar aquele absurdo democrático que foi a violação do sigilo da fonte, aquele absurdo sem tamanho. A gente discute tantas coisas que aconteceram naquele 8 de dezembro, né? A gente discute tanta coisa que aconteceu, tanto risco à democracia, tanta coisa que aconteceu que por um pouquinho mais teria acontecido isso, se não fosse a concentração na frente do exército assim, o assado, tantas coisas que a gente discute sobre a violação democrática. Nós tivemos, talvez, na minha opinião, uma das maiores violações do Estado Democrático de Direito a partir da violação do sigilo da fonte, o que aconteceu no caso do uso. Ninguém fala mais nada do uso indevido dos veículos do Tribunal de Justiça de Maranhão, né? O assunto em si que foi objeto da matéria, eu não vejo ninguém falando mais nada. Mas voltando para o nosso adendo aqui, o que a gente vive no Estado do Rio de Janeiro é uma exceção à regra, e é inevitável achar que isso tem uma influência no pleito ao governo do Estado. Dito isso, eu ainda tenho dúvidas sobre essa desidratação de Garotinho enquanto candidato, se isso é ou não resultante da discussão sobre a sua elegibilidade ou não. Eu tenho a sensação de que, eu não sei, primeiro que eu não tenho certeza se dá para caracterizar como uma desidratação, já que a Paraná não trouxe isso. Nós temos, você foi muito feliz em dizer que a gente precisa primeiro analisar os números de forma mais detalhada, esperar mais uma pesquisa para poder a gente entender. Concordo com você, que a partir da sua análise, do seu insight, que você trouxe, parece ser uma desidratação, que o único motivo que poderia ser é a questão de ter sido tornado ainda mais público que o Ministério Público, que é o não registro de Garotinho, que o Judiciário tem uma interpretação. Eu conversei com alguns juristas, e um em específico, que conhece bem esse caso do Garotinho. Eu não vou citar nomes aqui, até por uma questão de preservação também, mas um que eu confio muito, me garantiu que, do ponto de vista técnico, essa contagem, essa interpretação da contagem do prazo que está tentando se fazer agora é completamente estapafúrdia, que ele não padece por causa desse processo em si, da decisão referente lá aos desvios da verba da saúde lá do governo, enquanto ele era secretário de governo da então governadora Rosinha, que isso afetaria a elegibilidade dele para essa eleição. Então, assim, eu confio muito nesse jurista que me deu essa opinião. Então, olhando para esse cenário, é inevitável pensar que, mais uma vez, o Judiciário do Rio de Janeiro possa estar sendo, de fato, pode estar exercendo um papel preponderante dentro das eleições. Por quê?
olhando o cenário antes de Garotinho, a sensação que me parecia era que a gente estava contando os dias para verificar a hipótese real de Eduardo Paes ganhar no primeiro turno. Era o que me parecia. A gente caminhava para isso. A gente caminhava a passos largos para isso. Porque, como você trouxe na pergunta, um terceiro candidato com 2 dígitos é muito fundamental para que você tenha um fator de segundo turno real e com possibilidades. Quando você tem um fator Garotinho surgindo, você muda isso, porque querendo ou não, e aí independente das preferências de cada um, é um indivíduo, um político com um recall absurdo, com uma influência gigantesca e que, com o seu viés jornalístico, investigativo, como ele vem fazendo, independente das preferências, eu não estou aqui analisando nenhum tipo de preferência, friamente, ele voltou a trazer assuntos, e aí, diga-se de passagem, com baitas fontes, às vezes com notícias, algumas que não se concretizam, algumas que são muito esdrúxulas, mas quase sempre se aproximando do que acontece algum tempo depois. A figura dele, a entrada dele na eleição mexeu no tabuleiro, e aí eu não tenho como não deixar de falar sobre a entrevista que o candidato a governador Eduardo Paes deu aqui para o Cláudio e para o Everton. Acho que o Everton estava junto, ou foi só Cláudio? Acho que isso que eles falam. Ele passou 70% da entrevista dele batendo em Garotinho. Boa parte. Ele passou 70%. Ele rodava. Primeiro que ele fala, eu também falo muito, tá? Mas ele fala para Dedéu. Ele não deixava vocês falarem quase hora nenhuma. Eu não estou fazendo isso aqui, não. Vocês que me perguntaram. Então, pelo amor de Deus, ele interrompia vocês o tempo todo. Não estou aqui brincando, não estou entrando no mérito. Mas ele passou 70% da entrevista, nos meus cálculos não matemáticos, né? Eu sou da área de humanas, falando de Garotinho. Aqui eu parei e pensei assim, falei, meu Deus, o cara está lá em primeiro, disparado, estava correndo fazer. Ele deve estar muito preocupado, não só querendo tirar aqui o espaço em Campos, obviamente, e aí Garotinho, o candidato Eduardo Paes fez questão de fazer um enorme afago, tanto ao Vladimir quanto ao Frederico, obviamente, dá para ver nítido isso, mas aquilo me chamou a atenção do fator Garotinho na eleição. Então, assim, se a desidratação, se você, analisando um pouco mais enfaticamente as pesquisas, a gente poder enxergar de fato uma desidratação, e essa desidratação está ligada a essa discussão sobre a elegibilidade dele, nós estamos diante de, mais uma vez, o judiciário ativamente influenciando na discussão sobre o resultado da eleição. Porque a desidratação de Garotinho em virtude disso, e a diminuição dele, o não alcance a 2 dígitos, porque a sensação que eu tenho é que a sensação que eu tinha antes de essa possível desidratação é que Garotinho teria uma expansão ainda, um crescimento. Ele tem uma rejeição alta, a gente sabe disso, mas, de fato, todos têm rejeição. É uma eleição onde a rejeição é alta dos 3 primeiros, né, colocados, incrivelmente. Não, mas a dele, em todas as pesquisas... A dele é gigante. Não, é bem maior do que as dos mães. Mas os dois, mas tanto Eduardo quanto Douglas também têm uma rejeição significativa, né? Mas bem menor. A de Garotinho é sempre, né? Vamos dizer assim, a de Garotinho é sempre. Garotinho tem em segunda Paraná 40,3% de rejeição, Eduardo Paes 25,3%. Em terceiro, Ciro Garcia do PSTU com 13,5%, Douglas Ruas em quarto com 12,6%. Douglas Ruas é aquela velha máxima de não ser conhecido, né? Ele não se conhece. A diferença de Garotinho para Paes, por exemplo, exatos 15 pontos. Mas mesmo com essa rejeição gigante, Garotinho, na minha opinião, tinha espaço para crescer alguns dígitos ainda, para ficar consolidado na casa de 2 dígitos, pelo recall que ele tem. Ele consolidado na casa de 2 dígitos, e o crescimento esperado de Douglas Ruas, e aí é um crescimento esperado pela força do grupo que ainda, que deveria estar, entre aspas, pela condição estabelecida na lei orgânica do Estado do Rio de Janeiro, deveria ser o governador em exercício, se não tivesse a decisão, ele teria um crescimento expressivo, ainda que não fosse capaz de ultrapassar Eduardo Paes. Então, estabeleceria um cenário de segundo turno, inevitável. Com a desidratação de Garotinho e a queda dele, a gente volta à possibilidade de enxergar uma eleição de primeiro turno. Essa que eu acho que é a grande diferença. E tem, só para completar, se me permite, essa coisa de interferência no judiciário, de Nogueira dá uma série da Netflix, né?
E nisso não há, é bem deixar claro, nenhuma defesa de Cláudio Castro, nenhuma defesa de Rodrigo Bacelar, nenhuma defesa de Thiago Rangel, nenhuma defesa de Douglas Urso, simpatia. Ele disse como jurista. Ele é presidente eleito da LERJ, ele deveria ser governador, ponto. A lei existe, não é para ser adaptada aos meus interesses políticos eleitorais, ela existe para ser cumprida. E está sendo manipulada de maneira assintosa pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Ou alguém que tem alguma dúvida que se Lula foi reeleito, Ricardo Couto, não vai ganhar aí um cargo de ministro do STJ ou talvez do STF. A exemplo do que Moro teve como ministro da Justiça de Bolsonaro. Enfim, mas um outro dado, só para completar, antes de Everton ter com o Senado, é que Garotinho, se repetir, por exemplo, Arnaldo em 2012, ele pode ajudar a paz, porque se ele estiver na urna, mas os votos não forem contabilizados, quer dizer, vamos supor que o Paz faça 48% dos votos votando Garotinho. Tira Garotinho, que faz lá, sei lá, 8 pontos, 10 pontos, esses 48 deles são 52. Estou chutando aí. É no primeiro turno, pô. É no primeiro turno. Isso pode ainda... Garotinho pode estar sendo pensado também para favorecer a vitória de Paz no turno único, porque diminui o coeficiente eleitoral, aumenta a quantidade de votos válidos de cada um que os recebeu. Né? Então, isso é um outro problema do judiciário em termos do timing. O judiciário não consegue enxergar, não tem jeito. Isso talvez, assim, a única decisão que eu vi recente de observação de timing foi essa referente à suspensão do cadastro eletrônico dos candidatos. Ameaçou ter um problema com isso. Registraram, acho que Flávio Bolsonaro por um partido diferente, alguém foi lá no sistema e lançou... Missão, isso. Fizeram missão, número 666 e professor miliciano. Exato. Fizeram isso, aí teve problema de mais algum registro de candidatura, o TSE foi muito rápido no timing e suspendeu o sistema de cadastro eletrônico dos candidatos. Talvez tenha sido a única decisão que eu vi de timing, de observação de timing. O judiciário não consegue enxergar que o timing dele não só, às vezes, prejudica a vida das pessoas. Estou falando dos cenários de decisões relacionadas à previdência social, aposentadoria, doenças, mas em relação à eleição, gente, se tem uma discussão sobre a elegibilidade do candidato A, B ou C, nesse caso Garotinho, que se decida imediatamente sobre ela. Mas não, o que vai acontecer, e aí você está certíssimo, Luiz, talvez seja uma outra tática. Não se decide. Não se decide. Fica no limbo. O limbo talvez seja melhor, porque aí você não mata a candidatura para dar espaço para os votos migrarem para outro lugar, você deixa ela desidratada, mas o suficiente para ter um percentual de influência no voto válido depois. Talvez seja... Você acabou falando uma outra, talvez seja uma outra estratégia. Só a última pergunta, desculpa, se Lula for reeleito, você estranharia se o mundo jurídico estranharia se Ricardo Couto fosse indicado para ministro do STJ ou do STF? Definitivamente não. Definitivamente não. Isso se não for para outros, se não for para outros cargos, a indicação nem para cargo direto do próprio judiciário. A experiência dele de gestão nesses quantos meses, sei lá quantos meses vão dar, 7 meses, 8 meses ao final, né? Não se sabe até quando, pode alçá-lo até outras indicações do ponto de vista de gestão. Nós temos política eleitoral, cargo eleitoral. Cargo eleitoral e até mesmo a partir da indicação do governo Lula reeleito para ocupação de algum cargo, para ocupar algum cargo importante. A gente sabe que o próprio judiciário, o Ministério da Justiça tem problemas, nós temos de gestão, e você tem a experiência de alguém que é desembargador, que é magistrado, e que também tem uma experiência de gestão no quente, como a gente costuma dizer, ele está tendo uma gestão no quente. E aí, sem entrar no mérito da decisão de por que ele está lá, e a gente sabe que nos primeiros meses ele ficou ali sem saber, até ele receber
os recados velados, aí eu não sei se tem recado também direto, mas não só o ministro Fachin falou isso, vários ministros naquela decisão que foi durante o julgamento, aonde o ministro Flávio Dino pede vistas, durante aquele julgamento, foi dito claramente, foi o ministro Fachin que falou isso, que o desembargador Ricardo, durante o exercício, exerça a governança do Estado do Rio de Janeiro. Ele usou frases, usou palavras no sentido de que, assim, olha, essa decisão que vai demorar para sair, governe, sabe? Porque, assim, a figura, obviamente, de alguém que assume de maneira interina, sendo o judiciário, não vamos fazer nada, vamos manter a máquina minimamente funcionando ali. A partir daquela não decisão, aquele sobrestamento do STF, que ele começa as exonerações, as auditorias. Então, assim, daquele período para cá, ele foi no quente. E aí, entrando no mérito dele enquanto gestor, ele está tendo uma baita gestão pela frente, está aprendendo no quente. Então, ele vai desenvolver habilidades, ou como a gente costuma dizer hoje em dia, modernamente, skills, que ele não tinha enquanto magistrado. E que certamente podem alçá-los para cargos eletivos e também para ocupar cargos indicados no governo Lula. Não seria surpresa. E também não seria surpresa da questão da indicação dele para um órgão colegiado como o STJ e STF, haja vista a importância dele. E a gente sabe que, inevitavelmente, esses dois cargos, tanto o STJ, mas especialmente o STF, é vinculação. E, assim, entrando ou não no mérito, se discutiu muito, tanto que não houve esse enfrentamento no debate passado sobre a indicação. Houve hipocrisia de alguns lados, mas não vai, indica quem quer. O STF tem lá advogados que eram advogados do presidente, de um lado ou de outro. Nós temos desde a época de Fernando Henrique Cardoso, das indicações de Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, não seria surpresa, Luiz, respondendo pontualmente a sua pergunta. Vou além. Não seria surpresa se ele alçasse cargos que não fossem necessariamente indicação para STJ e STF. Felipe, partindo agora para a eleição do Senado, ontem saíram duas pesquisas, a Quest e a Paraná Pesquisas. Na Quest, Benedita pontua com 10%, Carlos Jordi com 7%, Marcelo Crivella com 6%, Mônica Benício com 5%, Carlos Portinho com 5%. Na Paraná, Benedita com 29,6%, Crivella com 21%, Pedro Paulo com 16,4%, Carlos Jordi 11,9%, Portinho 10,6%, Vaguinho 9,2% e outros 27%. Já na espontânea, na Quest, deu de indecisos 88%. Já na Paraná Pesquisas, na também espontânea, não souberam não responder 81%. Esses dois valores, 88% e 81,4%, deixa tudo ainda muito, muito aberto, né? Na sua percepção, como vão ficar essas cadeiras divididas entre direita e esquerda no Rio de Janeiro? Bertão, talvez a eleição mais significativamente importante desse pleito e aberta seja do Senado. Eu tenho a sensação de que o Senado Federal vai ter um papel e um destaque gigantesco nos próximos 4 anos, mais do que nós tínhamos até então. Justamente por causa da discussão sobre os avanços do STF em temas que não deveriam ser por ele decididos ou que não deveriam ser judicializados, ou se judicializados, deveriam ser extintos sem julgamento, haja vista se tratar de temas que deveriam ser eminentemente do legislativo ou do executivo. E aí eu estou dizendo claramente daquilo que envolve não só, e aí não estou entrando no mérito da discussão, mas de um inquérito instaurado dentro do próprio STF. A gente já discutiu isso várias vezes ali, eu vou dar o exemplo do grupo, né? Você não tem como, você fere as garantias constitucionais em diversos aspectos, né? Inquéritos criados dentro do próprio STF, ação de descumprimento de preceitos fundamentais que tinham uma toada e uma lógica e que são completamente desviados ao longo do seu percurso.
Então, inevitavelmente, eu entendo que nos próximos 4 anos nós teremos, claro, nós estamos falando lembrando que o Senado tem um mandato de 8 anos, mas eu estou falando dos próximos 4, tá? Nessa eleição a gente está elegendo 2, porque na última a gente elegeu 1. Sempre se mantém, né? A lógica do Senado é ser o fiel da balança, ser aquele que dá sustentabilidade à democracia. Por isso nós temos senadores que não trocam a cada gestão. Você permanece com um grupo, sempre 1/3, 2/3 a cada eleição. Um grupo não é eleito, né? Porque o mandato é de 8 anos. Mas nos próximos 4 anos o Senado vai ter um papel fundamental. Por quê? Porque é o Senado Federal que decide, eventualmente, sobre impeachment de ministro do STF. Essa discussão terá, inevitavelmente, um papel preponderante nos próximos 4 anos. E aí por que eu estou falando isso? Porque essa eleição, para 2 representantes do Estado do Rio de Janeiro, que terão um papel fundamental no Senado, porque... nós estamos falando de... só para lembrar, no Brasil nós temos apenas 81, não é isso? 81 senadores. 81 senadores. São exatamente 3 por unidade da federação, né? Exatamente isso. Tanto é que Romário é o senador hoje, né, do Estado do Rio de Janeiro, que permanecerá durante os próximos 4 anos em seu mandato, além da eleição desses 2 que a gente fará agora. A gente, diante desse cenário de 81 senadores, os 2 que vão representar o Estado do Rio de Janeiro, na minha humilde opinião, poderão ser qualquer um daqueles que são candidatos. Mesmo com Benedita, e Benedita em especial, aparecendo primariamente nas pesquisas, e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, também aparecendo nas pesquisas, essa, na minha opinião, está totalmente aberto. Não dá para cravar, nem que olha o que eu vou falar para vocês, de verdade, eu não ficaria surpreso que, a julgar pelo desempenho de Flávio Bolsonaro no Estado do Rio de Janeiro, que fossem eleitos 2 candidatos que não fossem necessariamente de esquerda. E aí, o único, vamos ser honestos, que a gente dá para considerar. Quem que a gente dá para considerar de esquerda nesse cenário de candidato ao Senado? Somente Benedita. Né? Alguém discorda disso? Não dá para considerar Pedro Paulo representante de esquerda. Né? Apesar dele ser uma pessoa ligada totalmente ao Eduardo Paes, ao ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e candidato à frente das pesquisas para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Pedro Paulo não é um candidato de esquerda, é de centro. Né? Então, assim, não é um candidato. Então, assim, eu não duvido se o Estado do Rio de Janeiro não eleger Benedita. Eleger 2 candidatos, como, por exemplo, um Carlos Jordi, que é mais ligado à questão da direita, e um outro candidato, seja ele o próprio Marcelo Crivella, o Pedro Paulo, o Vaguinho. Acho que dessa corrida aí, talvez um quadro que é um quadro bom, um quadro interessante, que é o Carlos Portinho, não consiga, é o que tem menos chance, na minha opinião, desse cenário aí de se eleger, de entrar numa das 2 vagas. Mas, infelizmente, repito, é a eleição que, na minha opinião, teria um papel fundamental e preponderante, vai ter nesses próximos 4 anos, mas está totalmente aberto. Eu diria que não dá para cravar que nenhum deles, na atual circunstância, sequer Benedito. Então, acredito, há uma tendência, na minha opinião, Everton, Aloysio e Cláudio, que a eleição se concentre, que a eleição do Senado não tenha a presença da esquerda, apesar de Benedita figurar nas pesquisas, e ser uma figura, de fato, a única, né, que passou pelo governo do Estado, que está ilesa a investigações, a processos, pelo menos de forma direta. Né? Vamos tentar aqui ver se a gente faz um resumo para deputado estadual e deputado federal. Eu te pedi essa gentileza, são 8h50, temos que falar de presidente ainda. E aí eu queria a sua impressão sobre a nossa região. Campos, claro, a cidade como Campos, como base dessa análise, mas também a região norte, que aí você pode ampliar para esse número de vagas que eu vou te perguntar. E também a noroeste, claro, porque aí tem lá outros nomes, inclusive com o Murilo buscando reeleição também para deputado federal.
Como você vê esse cenário de deputado, mais uma vez, que é aquela eleição que a foice está mais afiada, o couro come, as bandeiras já estão, né, nas ruas da cidade. Ontem já vi um monte de bandeiras aí dos candidatos a deputados, estadual e deputado federal. Você consegue projetar. Hoje nós chegamos a ocupar 4 cadeiras nesse mandato. 2, infelizmente, foram presos. O Tiago Rangel e o Rodrigo Bacelar. Eu digo infelizmente porque aí a gente pede, não fazendo juízo de valores deles, mas a gente pede representação. Mas estão presos, né? Permanecem? Estão presos, foram e estão presos. E a Carla Machado e o Bruno Dauari, que são os atuais representantes, então, aqui da nossa cidade e região. Como que você projeta? Quantas cadeiras a gente consegue ocupar lá na Câmara e também aqui na Alerj? Eu começo dizendo que, assim, é fundamental que nós consigamos eleger o máximo possível, né? A gente sempre fala isso sobre a máxima, né? Com a quantidade de votos que a gente tem somente na cidade de Campos, sem contar toda a região norte-noroeste fluminense, nós deveríamos eleger um número muito mais significativo do que a gente consegue. Mas a gente sabe que eleição de deputado estadual e deputado federal é uma eleição que você tem uma influência muito grande de candidatos que às vezes não são nem de longe daqui da região, mas que, com a questão de cooperação e cooptação política e financeira, você acaba tendo isso. E a influência financeira é inevitável nessa campanha, cada vez mais. E aí não tem como a gente falar da importância da questão do poder do deputado federal. Começando pela questão do deputado federal. Só queria ressaltar, desculpa se me perdoe, o Murilo, Murilo representante como eleito e busca a reeleição. E nós temos o suplente que está no cargo, que é o Caio Viana. E aí que corre paralelamente a isso, tentando retornar à casa, é Vladimir, como base aqui de Campos. Só colocar que eu havia esquecido do Caio, que é representante atual também aqui, desculpa. E que tem uma eleição difícil, tá? Muito difícil, muito difícil. A eleição dele é muito difícil, de Caio. Acho que talvez seja o grande desafio aí, difícil de falar dele. Acredito que a eleição de Vladimir é uma eleição, para não dizer certa, mas com bastante probabilidade. Acho que ele vai ter uma votação bastante expressiva. Creio eu que ele vai conseguir, já na cidade de Campos, ter voto suficiente para ele brigar bastante de maneira significativa para a sua vaga. Acho que ele tem um potencial grande, pelo que ele desempenhou e, repito, pela figura carismática e que ele desenvolveu, né, que de fato ele conseguiu uma coisa que tem que ser estudada do ponto de vista político. Ele conseguiu separar a imagem dele, de Vladimir, do gestor prefeito municipal, uma coisa incrível. Por vezes a gente via situações, e eu acompanhando, falando do aspecto da análise apenas de rede social, você via situações onde o gestor passando certo apuros em determinados momentos, mas a figura dele continuava sendo aclamada, e aí você tem o que aparece também nas ruas, e uma coisa, né, coisas desde da utilização de figuras emblemáticas, do Vladinho, do bonequinho que ele criou durante o negócio, uma sacada genial, que hoje até o pouco que se tem de oposição tenta fazer algo similar, um negócio assim. Então ele conseguiu, ele vai ter um desempenho, na minha opinião, bastante expressivo. Eu acho que a gente vai ter um representante de Campos inevitavelmente eleito de Campos no Congresso, especificamente na Câmara Federal, e é fundamental, porque não tem como a gente não ter uma articulação na questão das emendas. E aí eu não vou entrar nem no mérito da discussão, porque eu acho que essas emendas precisam ser enfrentadas, não da maneira como está tentando se enfrentar, não da maneira como fazendo, e não como o ministro Flávio Dino, que, ao mesmo tempo que tenta fazer algo que é interessante, que é olhar como acontece o desempenho das emendas, é o mesmo que estava utilizando com a sua família os veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão, e que, por causa dessa matéria, influenciou a decisão de um outro ministro que já tem a pecha, né, de
que tinha a pecha de salvador da democracia, mas que quando lhe convém, quando convém o seu companheiro, né, rasga aquilo que tem de mais sagrado, que é, do ponto de vista jornalístico, que é o sigilo da fonte. Então, esse mesmo ministro que está ali com essa situação é o ministro que está tentando, de certa medida, analisar essa questão das emendas. Mas, independente dessa questão, do mérito delas, de como o Congresso passou a executar o orçamento, em vez de legislar e fiscalizar, ter a presença de um deputado federal é fundamental para Campos. Então, eu acredito muito que a gente vai ter, e acredito muito que o Vladimir vai se eleger deputado federal. A eleição de Caio é uma eleição muito difícil, repito, muito difícil. Tem espaço? Tem. É um grupo que tem um recall também, incrível, né? A gente sabe o quanto que o falecido ex-prefeito Arnaldo tem a memória das pessoas, é incrível como ele tem em Campos, a memória de todos, quase uma coisa difícil de explicar, quanto que se mantém, né? Então ele tem um potencial, mas acho uma eleição muito difícil. Vai ter que trabalhar muito nesses próximos 40 dias aí. 40 dias já? Por aí, né? 40 dias. 39 dias. 39 dias hoje para a eleição. 39 dias, menos 56 minutos. Exatamente. 39 dias, enfim, é muito trabalho pela frente. Não acredito, sinceramente, para deputado federal na eleição do grupo aqui da cidade, da nossa região, e nenhum outro candidato local. Eu acho que a gente vai se resumir a esses candidatos. Vladimir com uma eleição, na minha opinião, bastante encaminhada, e Caio tendo que correr muito atrás para fazer isso. Quanto a deputado estadual, nós tivemos uma crise gigantesca de tudo, de credibilidade com a Assembleia Legislativa. Eu tento parar para analisar, é muito difícil. Tinha-se, e aí, quando começou a ideia, o problema relacionado ao ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e todo o seu grupo, não só o TH, depois o Tiago, que é de Campos, mas havia-se uma fala nos bastidores, se é que eu posso dizer assim, mas muita gente, de que os inquéritos e as investigações voltadas para a Alerj atingiriam muito mais deputados do que foi dito até o presente momento. Não só o jornalista investigativo, Garotinho, hoje candidato a governador do estado, falava em números, mais de 50%, um número X de deputados, mas, de fato, muitos profissionais de várias áreas diferentes falavam que as investigações influenciariam muitos outros deputados. Isso não aconteceu. Isso vai acontecer até a eleição? Será que nós teremos operações até a eleição? Será que as auditorias que o governador em exercício, Ricardo, está fazendo, vão resultar em mais operações? Nós tivemos uma operação, a última, salvo o melhor juízo, foi a do Instituto Rio Metrópole. Não teve nenhuma depois disso, mas as auditorias todas estão rodando. Será que nós teremos mais? Quanto que isso vai influenciar a candidatura de alguns grupos? Então, assim, e nós estamos falando de todos esses candidatos que nós temos aqui na região, a maioria deles são influenciados disso. Tem algumas figuras que estão em Campos, que não são de Campos, mas que estão com as pessoas de Campos fazendo uma campanha muito, muito forte. Um que eu tenho visto, e aí é uma pessoa bastante diferente, e aí um jovem que tem um potencial enorme, por exemplo, que é o Renan Ferreirinha. Eu tenho visto na cidade muita gente falando sobre ele, é um candidato que não é de Campos, mas tem um monte de campista aderindo à campanha dele, tem visto um monte de gente falando sobre isso em redes sociais. É um indivíduo totalmente, que foi, obviamente, com um espaço bastante significativo na Prefeitura do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, né? Ficou bastante famoso pela sua ação relacionada à proibição do uso de telefones celulares nas escolas. Isso depois virou uma praxe nas escolas particulares, hoje os estudos indicam isso. É um indivíduo novo, tem um potencial de longo prazo muito grande, porque é uma pessoa que vem, ganhou bolsa, estou fora do país, né, veio de uma condição humilde, não é de Campos, mas talvez tenha uma votação expressiva em Campos, bastante significativa. Eu estou dando esse exemplo de um indivíduo de fora, porque tem vários outros. Nós vamos ter muito voto, mas muito voto, como sempre tem, dividido. Isso prejudica quase sempre a eleição de representantes locais. Agora, voltando para a casinha do deputado estadual, haja vista a quantidade de candidatos que a gente tem,
eu acredito fielmente que a gente consegue, aqui em Campos, eleger pelo menos 2 deles, com tranquilidade. Né? Eu diria que dois deputados estaduais serão eleitos com muita tranquilidade dentre os nomes que nós temos, especialmente pela força do grupo político de Vladimir, pelo grupo político de Frederico. Acredito que pelo menos 2 deputados serão eleitos, né? E aí, claro, tem uma preponderância para o Bruno Lawari, que já é deputado, e o Thiago Virgílio, em virtude do grupo que se tem ali. Então, tem espaço para a eleição dos 2, a gente sabe disso. É claro que o desempenho de alguns pode sair fora da curva, a gente tem muito efeito direita ou esquerda, especialmente da direita, possível de ter aquele atropelo dos volumes de votos, ou não, esse ano, mas acho que nós teremos uma discussão muito grande. Mas eu ainda tenho, Cláudio, aí respondendo pontualmente essa pergunta, uma dúvida muito grande sobre o desenrolar das operações envolvendo a Alerj, porque a depender disso, muita coisa pode acontecer, porque nós temos candidatos que são candidatos à reeleição, né, em exercício, em mandato, ou que são indicados por pessoas ligadas a isso. Então, eu acredito que nesse aspecto é muito potencial. Mas seria muito interessante se a gente tivesse, por exemplo, tem a deputada Carla Machado na da Barra, independente do mérito, da questão de ser, do ponto de vista de análise política da figura dela, ter uma representante de uma cidade de da Barra, 2 representantes, pelo menos, de Campos. No Noroeste, a gente consegue ter pelo menos mais 2 representantes. Você tem um peso maior quando você faz isso. Mas, repito, ainda acho que nós teremos desenrolar de ações e investigações na Alerj que poderão influenciar ainda mais para isso. Por quê? O cenário que eu tinha na minha cabeça era de uma gigante renovação. E ele não está se mostrando desse jeito. O cenário é de não grande renovação como se imaginava. Se tiver desdobramento dessas investigações com mais questões relacionadas à Alerj, esse cenário muda. Danilo, vamos lá, 9-2, passamos do horário fechado e não falamos do presidente da República, né, que é a cereja do bolo de qualquer eleição em país com regime presidencialista como o nosso. Embora dá um outro série da Netflix, né? Tão parlamentarismo moreno ou presidencialismo? Enfim, oficialmente é presidencialismo. Devia ser um plebiscito, né? Eu votei nesse plebiscito e venceu a República e venceu o presidencialismo. Você tem uma disputa claramente polarizada, né, entre 2 candidatos, Lula, presidente, né, e Flávio Bolsonaro, menos por virtude própria do que por ser herdeiro do clã, ser filho mais velho de Bolsonaro e herdeiro do seu capital político, que é um capital político bastante significativo, testado em urnas em 2018, em 2022, vários deles testados antes em votações recorde para legislativos, né, o próprio Bolsonaro, depois Eduardo, que agora está nos Estados Unidos. Aí, se foragido ou exilado, depende do viés político de quem emprega o adjetivo. Mas, assim, temos 2 pesquisas mais recentes. A Datafolha, sexta-feira, a mesma que fez o governador do Rio de Janeiro, e que deu 9 a Garotinho, dando esse indício de possível desidratação do candidato, do ex-governador aqui de Campos. Mas a Datafolha fez presidente também e deu o primeiro turno. Lula 39, Flávio 33, Caiado 5, Renan 4, Zema 3, Cury 2. Ou seja, a diferença de Flávio para o terceiro é de 28 pontos, né? Uma diferença enorme. Para tirar em 39 dias a contagem de hoje, né? E a diferença de Lula para Flávio no primeiro turno é de 6 pontos, ela está acima da margem de erro. A margem de erro 2 pontos, para cima e para baixo, ela está acima da margem de erro. E no segundo turno da Datafolha, aí o empate técnico, no limite da margem de erro, Lula 47, Flávio 43. Eu não tive acesso à íntegra dessa pesquisa, né? Foi feita para a própria Folha de São Paulo, para a Globo, eu não tive acesso à íntegra dela ainda, né? Mas tive acesso à íntegra da Nexus, que foi divulgado, outro instituto de muita qualidade, credibilidade, que foi divulgada
foi divulgada na segunda-feira. Né? Dá para falar o programa inteiro sobre ela, várias fatias, mas, grosso modo, ela traz um empate técnico entre Lula e Flávio no primeiro e no segundo turno. No segundo turno já estava vendo em várias pesquisas. Mas no primeiro, não. Né? E deu Lula 41, Flávio 37, empate técnico no limite da margem de erro, né? E um segundo turno por um ponto de vantagem para Lula, 46, 45. Quer dizer, e no primeiro turno, para completar, a diferença de Flávio para Ronaldo Caiado é 32 pontos. Então, muita diferença para tirar. Falando o terceiro, né? Como é que você vê essa eleição com base nesses números a 39 dias da urna? Quando o processo eleitoral iniciou, de fato, de forma efetiva, em junho, eu enxergava uma possibilidade de uma terceira via. Eu ainda enxergava uma possibilidade de uma terceira via com expressividade. Né? Mas analisando o que se passou nesses dias que vieram de lá para cá e faltando 39 dias, a sensação que eu tenho é que não tem espaço de fato para ninguém ameaçar subir efetivamente para ter um número expressivo. Nesse cenário, e analisando também o que a gente tem de divisão, porque a gente sabe que existe a polarização inevitável, né? Mas ela só detém aí um percentual específico. Né? Cada grupo consolida um percentual específico, você fala disso de forma técnica, vocês de um modo geral, Everton, nos seus comentários, você, as análises que são feitas também por todos da Folha, existe um grupo consolidado no lupetismo e um grupo consolidado no bolsonarismo. Mas esse grupo, por si só, não é capaz de ganhar a eleição. Nós temos aquele grupo que toma a decisão, que fica ali tendencioso, ali no meio termo, ali, que não se calcifica nem para um lado nem para o outro e que vai de acordo com o que lhe é apresentado num cenário de um lado ou de outro. A primeira questão que me vem à cabeça é: se nós estivéssemos diante de um cenário com Tarcísio no lugar de Eduardo, esse cenário seria diferente? A título só de conjectura de análise. Se Tarcísio tivesse no lugar de Eduardo, nós teríamos... No lugar de Flávio, perdão. Desculpa, no lugar de Flávio. Troquei o foragido exilado / turista, sei lá o que a gente foi dizer do individual. Flávio. Se a gente trocasse Tarcísio por... Mas, desculpa, só o adendo. Lulinha também está até em Madrid, né? Hã? Lulinha também está em Madrid, né? E vivendo segundo o professor Hamilton colocou ali, com condições, colocou no grupo, com condições financeiras que a população espanhola não vive, né? Enfim, vizinho de Vini Júnior e o Rodrigo do Real Madrid. No condomínio, né? Vizinho lá no condomínio. Então, assim, o que acontece? Nós teríamos um cenário diferente se Tarcísio fosse o candidato no lugar de Flávio. A sensação que eu tenho é que sim, porque teria um potencial maior de você angariar esses votos desse grupo, talvez aí, não um terço, mas vamos separar assim, né? Um terço para cada lado, esse um terço que decidiria a eleição. Porém, a gente tem de um lado um grupo com problemas a serem respondidos, diversos, vinculados ao Banco Master, a questão do filme, a questão desse imbróglio envolvendo a forma como foi discutido, a cobrança que o Flávio fez para o cara lá, indivíduo, para o Daniel Vorcaro, a forma como ele fez a cobrança, já num período investigado. E do outro lado você tem diversos relatos envolvendo o filho de Lula, Lulinha, em potenciais desvios, influência de poder. Claro, não se materializou ainda, não se apresentou nada materialmente como recursos efetivamente desviados, mas influência, aproximação de pessoas que podem tomar decisões, coisas que, vamos ser honestos, né? Coisas que não são republicanas, pelo amor de Deus. Se você me permite, Quintanilha, Lulinha não tem nada com o Marcola assessor. Tem esse nome, né? Recebeu. Ele recebeu dinheiro e joias, né? E fala de empréstimo.
E ele era o que controlava ali a maçaneta e o celular de Lula, né? Exato. E outra, e vemos e convenhamos, empréstimo, com todo o respeito do planeta, mas é muito difícil de você colocar na cabeça de qualquer ser humano médio essa explicação. Assim como você colocar a explicação, as explicações que são dadas para a questão dos recursos envolvendo o filme também. Então, assim, é plantar na cabeça do indivíduo questões assim. Por isso que a eleição ainda não está decidida. Porque aquele limbo, um terço o que vive no limbo, que não decidiu por um dos dois lados, não sabe porque ele está numa encruzilhada. Ele não quer nenhum dos dois lados. Só que ele também não enxerga nenhum potencial na terceira via. Ele não consegue enxergar nos candidatos de terceira via potencial. Então, de verdade, a sensação que eu tenho, Luísio, Cláudio e Everton, é que nós estamos empurrando, o eleitor está empurrando com a barriga a tomada de decisão e vai tomar essa decisão na véspera. Vai olhar para o lado assim, vai tomar a decisão. A sensação que eu tenho assim, eu estou falando daquele terço dividido, né? Repito, né? Tem um terço de cada lado consolidado, tá ali cada um, na minha opinião, estabelecendo o seu teto já, não vai subir dali. O terço que está dividido está empurrando com a barriga, esperando assim para ver, será que vai ter mais escândalo? Será que vai de um lado? Qual que vai ter mais escândalo? O que tiver mais escândalo, eu vou para o outro lado. E não tem nem mais uma discussão daquela questão do que você tinha antigamente, da economia, porque nem o mercado sabe qual lado decidir mais. Se a gente tivesse uma posição do mercado, isso já seria mais claro. Mas nem o mercado sabe mais. O mercado já fica olhando assim, já fica preocupado, porque você tem uma tendência que o mercado financeiro caminhe com a direita. É óbvio e evidente por uma questão de ideais, do ponto de vista econômico, apenas econômico. Porém, e há uma tendência que ele fosse, mas ele também olha para esse lado da direita e começa a olhar uns escândalos que podem afetá-lo de forma direta. Então, assim, nem o mercado decidiu que o mercado financeiro tem um potencial de influência muito grande. Então, a sensação que eu tenho é que o eleitor está empurrando com a barriga, não quer tomar essa decisão no curto prazo e vai ficar analisando esse cenário do que é apresentado na mídia. Não vai ter debate, porque nenhum dos dois vão no debate. Lula falou que não, Lula não vai e Flávio condicionou a ida dele a Lula. Então nós não teremos debate, porque poderia ter aquela questão, ainda tem das pessoas que assistem os debates, de se influenciarem pelo desempenho. Como não vai ter debate, está tendo nem ibope as questões. E as entrevistas, ou sabatinas, ou bancas examinadoras, como disse Caiado ontem, não tem o condão, na minha opinião, de influenciar o eleitor na tomada de decisão do seu voto. Não vai ser uma banca examinadora do Jornal Nacional ou uma entrevista, uma sabatina para SBT, para Band, para Record, que vai influenciar na decisão desse eleitor que está no meio do caminho. Seria se tivesse um debate com a presença dos dois, do Flávio de um lado e do Lula, os dois debatendo. Talvez nesse cenário, mas obviamente o Lula não vai fazer isso, que é prejudicial. A tendência para ele é prejudicial. Vamos ter debate, só o segundo turno. Debate eu falo com os dois. Com os dois, Será? Sim. Interessa os dois. Faz aquele... Apertado, sobretudo, né? Faz aquele treininho, né? Pega aqueles caras especialistas lá, um Chico Pinheiro, a turma dessa aí, faz um... Mas será que a gente supera os memes do debate da última eleição? Os memes são ótimos, de Jair Bolsonaro. Estou de volta aí com o padre Kelmo, então, minha nossa. Padre de festa junina. Não, esse foi quem falou, foi a senadora Tebet. A Tronic. A Tronic, que foi chamada de candidata a Bolsonaro, né? Também não teve essa? O candidato a Bolsonaro. Marçal nem Padre Kelmo conseguiu ser, cara. Muito bem. É verdade, né? É verdade. Se a pessoa... Não, eu estava pensando outro dia, né? Também tá igual Apocalipse, né? Só do fim do mundo. Um debate de Pablo Marçal e Renan. Imagina. Pablo Marçal, Renan, Padre Kelvin, tudo junto, no mesmo Kelvin cenário. não, é Kelmo. Agora também já não sei mais. Esse diálogo teve no debate. Padre Kelvin. Kelvin. Padre Kelton. Que é o cara aqui, sensacional. Ela lançou um candidato padre. Kelvin, o crime que tinha antigamente. Exatamente. Boa fala sua aí do final aí. Esse terço aí vai ficar esperando a reta final, mesmo esperando. Agora, esse terço vai ficar rezando.
E o que é que vai acontecer? E nas casas de apostas, aquelas que tem até aposta se Jesus volta esse ano ou não, tem para tudo, né? Tudo que é tipo de aposta. Eu não apostaria se não teremos novos escândalos. Eu não sou capaz de apostar. Eu acho que tem, e eu acho que a função das campanhas hoje não é só pincelar e arrumar o candidato, não. A função das campanhas hoje é muito buscar um ponto negativo no adversário. Mas, Felipe, sensacional, medalha de ouro para você aqui, bom programa, como a gente falou lá no começo. Inclusive tem uma mensagem aqui no privado, rapidinho, bom conteúdo, você, né, sempre contribuindo com o debate saudável, e é possível isso. A pessoa disse aqui, bom dia, Nogueira, quero parabenizar a entrevista de hoje. Ouvir Felipe é mais do que ouvir uma entrevista, é uma aula. Ele fala do assunto com muita propriedade e competência. Assinado Elisa Quintanilha. É a esposa dele, para quem está ouvindo, para quem está acompanhando aqui. Aí ela perguntou, mas eu sou suspeita, né? Eu falei, não é, eu não concordo com isso. Sou suspeito se eu não te conhecesse. Ela te conhece bem, então sabe o que está falando. Forte abraço, boa maratona. Se fosse no judiciário, não poderia ser testemunha, porque... Né, tem esse fato aí, mas depende. Mas agora também, 129 milhões, pô. Depende. Um elogio, tudo depende. No escritório é nada. Depende do escritório, né? Depende do escritório. E aí, o marido da dona do escritório liga pro investigado no dia da prisão, mandando mensagem. E aí, o investigado pergunta que vai ser preso pela Polícia Federal, tentando sair do país. E aí, resolveu? E tá tudo certo. O problema lá é que o marido era da alta corte, né? Então... essa coisa de... Só um detalhe, Nogueira. Isso é só um detalhe. Tá. Isso é só um detalhe. Eu tô falando que um elogio perto de 129 milhões é nada. É nada. O intrépido defensor da democracia. Que doideira, né? Há quem creia, né? E há quem creia. Não desmerecendo a atuação necessária em alguns aspectos. A gente não pode desvirtuar. Não, eu acho que aquela intervenção que ele teve, sobretudo na questão dos carros do Nordeste, fundamental. Exato. Fundamental. Porque todo mundo fala, não, adia a contagem. Se adiasse a contagem, dava desculpa que o Bolsonaro queria para... Foi muito, muito eficaz. Mas isso não serve de nenhuma justificativa para se apegar a herói. Eu falei e repito, não há herói da democracia por si só, não há figura messiânica que vá resolver os nossos problemas. Isso serve para a esfera municipal, estadual ou federal. Dom Sebastião está na nossa gênese. Exato. Infelizmente. Sebastianismo, né? Você fala. É isso. Mas, gente, bom programa, realmente. No Flamengo existe, sim, Zil. No Flamengo existe, Zil. Assim, aí acabou, aí não tem discussão. E na seleção, Pelé. Verdade. E Messi correndo por fora pelo resto do planeta aí, tirando a figura do Pelé. Tirando o Pelé, por favor. Abaixo do Pelé foi o maior jogador, talvez, que tenha existido. Bom, eu assim, de Argentina eu gostava muito de Maradona, como jogador e tal, mas... não chega não. Messi, nesse aspecto, atingiu todos esses espaços. Com todo respeito a quem gosta de Maradona. Não, é uma questão de gosto, não é questão de reconhecimento do talento. Eu reconheço o talento dele. Como eu disse até outro dia, naquele sonho de criança, de jovem, de ser jogador, a gente via eu via o Maradona jogar. Assim como hoje, as crianças e jovens de hoje, ou de agora a pouco, estão vendo ainda o finalzinho ainda do Messi e do Cristiano Ronaldo. Então, acho que é isso, mais uma impressão de gosto, de apego, de afeto, mas reconhecer o talento do Messi é inquestionável. Mas que inveja boa, você assistindo Maradona, sendo fã dele, a Luiz de Zico, e eu indo para o Maracanã cantar que Obina é melhor do que Eto'o. Rapaz, aí foi... nossa geração. A geração aí de vocês foi osso, hein? Mas demos sorte, nós pegamos a melhor geração pós-81, ou talvez igual a 81, que é a geração 2019 em diante.
Mas a minha adolescência e juventude era ir pro Maracanã gritar que Obina é melhor do que Eto'o, pô. Tivemos que roer um pouco de osso antes, né, Felipe? De comer o filé, né? Um pouco de osso. A partir de 1980, então eu dei muita sorte, né? Até 90, né? Até 90 deu sorte, né? 93 ali. Até 94. 92, né? 92, mas aí já não era um time tão bom, ele foi Júnior, né? Júnior, Gaúcho estava na grande fase, Piá na grande fase. Júnior já no meio de campo, né? Tem Maestro, Charles Guerreiro também estava na boa fase. Rapaz, Lula foi para Record no dia do debate dizer que ele estava com saudade dos anos 80, 90, que o debate era com outras estrelas, outras estrelas. E lembrou de Brizola, lembrou. Brizola, Aureliano Chaves, Ulisses. Eu ouvi de um amigo ontem. Mário Covas. Ouçam isso, eu ouvi de um amigo ontem, eu não tive tempo nem de analisar, que em São Paulo há uma percepção das pessoas que está chata a campanha, porque os debates estão sendo de ideias, porque Tarcísio e Haddad não são são figuras que têm um embate, mas eles não são de trocação abaixo da linha da cintura. Então são dois, e aí há uma percepção, esse amigo me disse ontem, que há uma percepção de que a campanha está chata, os paulistas estão achando que isso é chato, tá sem graça. Olha isso, gente. A pesquisa, nós temos que encerrar, mas a pesquisa pegou, e eu li só a manchete, não entrei em detalhes, isso aqui é pesquisa com a Luiz, mas a gente tenta também acompanhar para não ficar tão para trás, mas a pesquisa pegou em São Paulo um movimento do eleitor mais simpático à esquerda migrando para Tarcísio, que Tarcísio dialoga bem com esse eleitor também. Pode anotar e cobrar, Tarcísio vai ganhar primeiro turno. Sim. Eu votaria contigo nessa. Eu não aposto, não. Sim, também estou nessa. O que vai ser ruim para o Lula. E a intenção de colocar o maior trunfo que o PT tem, entre aspas, que é o Haddad, lá para concorrer, é justamente para isso, para tentar ajudar a diminuir o tamanho do prejuízo que vai ser grande lá. Eu pessoalmente gosto muito do Haddad. Não tem nada a ver com gostar dele, tem a ver com projeção racional. Lógica, é isso aí, perfeito. É uma projeção de São Paulo que poderá se dar daqui a 4 anos. Né? Poderia, uma estrutura hipotética de 2 candidatos representando os 2 lados, né? Porque Haddad talvez seja o grande herdeiro do que Lula disse como sucessor, apesar de Boulos correr por fora, né? Só uma projeção, poderiam ser 2 candidatos disputando a presidência. A menor chance. Mas são as 2 únicas figuras da esquerda. Mas Dino está chafurdando aí com Moraes nesse negócio aí, do Supremo. Dino já morreu, na minha opinião, como análise. Só sobra Boulos e Haddad, concorda? Não tem outra figura. Só nasceu outro. Mas eu acho que Boulos não é prefeito, literalmente não é prefeito de São Paulo, não vai ganhar, entendeu? A direita é muito radical, perdão, a esquerda é muito radical. Ele eleva... Sobrando pena da Haddad. Então, o que a gente está vendo hoje em São Paulo seria uma projeção para daqui a 4 anos para a presidência da República. Essa eleição pode marcar... Lula é muito maior que a esquerda. Sem dúvida nenhuma. Muito maior que a esquerda. Assim como... Vai ser difícil outro nome que a esquerda produza com esse potencial. Lula, o eleitor pobre, conservador, vota nele. O 0,2 salário mínimo. A maioria do eleitor vota nele. Ele é um eleitor conservador, entendeu? O cara que tem ódio do PT, que lembra do mensalão, vota em Lula. Sim. Não é PT, Lula, é isso aí. Entendeu? É inegável. Pode não ter para mim, mas tem. O cara chega no aeroporto, bota no braço, a multidão sai levando, aí o cara tem carisma. Sem dúvida. Gente, 9h24, obrigado, meu caro Felipe Quintanilha. Um abraço forte para você, até a próxima, se Deus quiser. Boa sorte lá em Salvador, lá na Olimpíada, lá, na maratona. Forte abraço. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Aloysio, Everton, todos da Folha. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. É isso. Valeu. Meu caro Everton, bom dia. Obrigado também por hoje. Até amanhã. Até amanhã, Nogueira. Até amanhã, Luiz. Felipe, muito obrigado.
Foi excelente te ter aqui hoje, ouvir suas ideias, ouvir suas percepções e análises sobre passado, futuro e o presente também. Obrigado. Valeu. Forte abraço também a Luísio, muito obrigado. Amanhã, às 7h estaremos juntos novamente. E só lembrar que hoje tem Jornal Folha da Manhã nas bancas já desde cedo, nas casas dos assinantes também. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beta, na técnica. Obrigado aí, Everton. Fugidinha aí, tipo Leão da Montanha, saída pela esquerda, voltou rapidinho. Esse negócio estava bravo. Também percebi. É a sorte do seu presencial, porque a gente não podia perceber por outro sentido, que não há visão. Mas obrigado, Quintanilha, foi uma boa entrevista, acho que passamos muitos pontos, né? Eu acho que você conseguiu bater bola bem com todos eles, sobretudo naqueles que você tem conhecimento de causa, né? Na parte jurídica, na parte das gestões públicas de campos, né? De Rafael para cá. Acho que, inclusive, é documental. Essa primeira parte sua serve até como documento. Mas documento que eu falo no sentido de documentário mesmo. É um testemunho a se preservar. E amanhã vamos trazer aqui, dentro do espírito do programa, do Grupo Folha, né, jornalismo, democracia, só se pratica com contraditório. Amanhã vamos trazer o estudante, ele é cientista social, formado pela UENF, estudante de administração pública, João Aguiar, é um jovem de 26 anos, que tem aí a simpático a candidatura do Renan Santos, né? E o Jonathan também, que é militante do PSOL, né? Participou da executiva, ocupou cargos, né? Profissional de psicologia, né? Foi formado ali pela UF, que, então, a visão aí desses dois polos que a gente falou no final do programa, que a gente vão disputar a eleição, mas pela periferia, né? Pelo PSOL e pelo, não um integrante do Missão, mas alguém que simpatiza com a candidatura de Renan Santos, né? Não estão nos polos principais, mas estão ali envolvendo eles. Eu acho que vai ser um debate muito interessante, são dois jovens. Né? Vamos amanhã mais mediar o debate entre eles. Boa. Legal, a partir de 7h, não esquece não. Gente, fechado aqui o Folha no Ar, obrigado por hoje, obrigado aí pela companhia, obrigado pela audiência, sempre nossa gratidão. A gente volta amanhã às 7h, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região.